Vamos mexer hoje com dinâmica da partícula e a gente vai aprender a obter equações horárias, tanto da posição, velocidade e aceleração, derivando a posição. Eu sei que a maioria das pessoas que são interessadas nesse assunto acabam estudando um pouquinho mais aprofundadamente e acaba que não é uma coisa tão difícil de se fazer. Por exemplo, eu poderia dar um S de t, posição em função do tempo de uma partícula qualquer, é igual a x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 5x mais 7, e eu peço para encontrar a equação da velocidade. A equação da velocidade é a derivada da posição. Derivando a posição, a gente fica com 3x ao quadrado mais 8x menos 5. Certo? Isso aqui é a equação da velocidade. Se a gente quiser encontrar a aceleração, a gente deriva a posição duas vezes. Isso aqui vai ser 6x mais 8, equação da aceleração. Beleza? Um caso bastante simples, bastante trivial aí. Porém, eu vou propor alguns exemplos em que essa derivação é um pouquinho mais complicada. Vocês vão entender do que eu estou falando. A visualização não vai ser tão clara a princípio. O primeiro exemplo vai ser o seguinte. Eu tenho um disco, certo? Vou orientar um eixo X e um eixo Y, de tal modo que o centro do disco recaia sobre a origem, ou vice-versa, porque é uma origem O. Eu quero saber em relação a esse ponto P distante de D em relação à origem, como é que vai ser a equação da posição, a equação da velocidade e a equação da aceleração dele. Eu vou dar como parâmetro esse ângulo θ aqui, que eu vou falar que esse disco está girando com uma velocidade angular ômega e com uma aceleração angular alfa, certo? Então, além dele estar girando, ele está acelerando. Eu quero saber como é que vai ser a equação da posição, da velocidade, da aceleração desse ponto P. Primeiro passo é a gente localizar esse ponto P em relação à origem. A gente está querendo obter a solução em relação a esse referencial que está centrado no disco. Então, o vetor posição que localiza esse ponto P é esse vetor que tem a origem aqui e a ponta aqui no ponto P, certo? Quais são as componentes desse vetor? Vou chamar de vetor R, vetor posição. Vai ser D cosseno em I, D cosseno, e D seno em J, D seno. Esse é o vetor posição que localiza o nosso ponto P. Beleza, temos a posição em função do θ. Se a gente quiser a posição em função do tempo, é só a gente lembrar da equação do movimento uniformemente variado para o caso angular. Como seria para o caso linear? A gente tem que S é igual a S0 mais V0t mais meio de AT quadrado, certo? Se a gente dividir essa equação pelo raio, a gente chega aqui, S sobre R é θ, S0 sobre R, θ0 é igual a θ0, mais V0 sobre R vai ser o ômega 0t, mais meio A sobre R é alfa, alfa t quadrado. Supondo que ele parte do repouso, θ0 e ômega 0 são ambos zero, certo? Se o ponto P sobre o repouso estiver exatamente sobre o eixo X, o θ0 é zero, já que esse θ0 ele está sendo medido no sentido anti-horário a partir do eixo X, certo? Então eu vou considerar como no instante inicial o ponto P estando exatamente aqui sobre o eixo X. Daqui, θ é igual a meio de alfa t quadrado. Então, para escrever o R em função do tempo, a gente fala que isso aqui é d cosseno de meio de alfa t quadrado, d seno de meio de alfa t quadrado, certo? Temos a equação da posição
em função do tempo. Porém, para deixar mais fácil, eu vou deixar em função de θ, tá? A velocidade agora então vai ser a derivada do vetor posição. A derivada do vetor posição é a derivada desse cara aqui de cima. Vou derivar esse em função desse, apesar dos dois serem a mesma coisa, porque esse aqui a gente vai ter que derivar o cosseno e ainda derivar o argumento. O argumento é um produto, então vai ter que aplicar aqui a regra do produto. Então, para simplificar as notações e as contas, eu vou trabalhar com o de cima. Depois a gente pode substituir no final o θ por meio de αt². Isso aqui então vai ser d ponto cosseno θ menos d seno θ ponto pela regra da cadeia. Aqui a gente tem um produto de d por cosseno, então vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, porém a derivada do cosseno em relação ao tempo é a derivada do cosseno, que é menos o seno, vezes a derivada do argumento em relação ao tempo, que é esse θ ponto que aparece aqui. E na outra parcela vai ficar d ponto seno mais d cosseno θ ponto, certo? Pela mesma razão, esse θ ponto aparece aqui, por causa da regra da cadeia. Bom, o d ponto, taxa de variação da distância d em relação ao tempo é zero, já que essa distância não muda, né? Então isso aqui, esses dois termos com d ponto desaparecem, e a nossa velocidade fica menos d seno de θ ponto, d cosseno de θ ponto. Aqui é um r ponto de θ, né? R ponto de θ. Certo? Essa aqui é a velocidade. O que é esse θ ponto? Θ ponto nada mais é do que ômega. Então a gente pode falar que v de θ vai ser menos ômega d seno θ, ômega d cosseno θ. Beleza? Simples demais. Equação aí da velocidade em função do ângulo. Vamos ver se faz sentido essa expressão que a gente obteve. O θ ele começa do zero, né? Vamos supor aqui que esse θ no instante inicial, tanto o ômega quanto o alfa são zero, e o ponto P está exatamente sobre o eixo x, então o θ começa em zero. Se o θ começa em zero, qual que é v de zero? Vamos fazer uma análise bem simplesinha, bem rapidinha. V de zero vai ser menos ômega d seno zero é zero, ômega d cosseno zero é 1. Bom, a gente vai ter ômega d em j. Se o ponto P, vou fazer aqui, no instante inicial começa sobre o eixo x e o disco está girando com uma velocidade angular de ômega, a trajetória do ponto P, por simetria, vai ser aqui uma circunferência, né, de raio d, já que o ponto P está distando d do centro. A velocidade dele vai ser sempre tangente à trajetória, então aqui a gente coloca a velocidade, vetorzinho da velocidade aqui, girando com uma velocidade angular ômega a uma distância d, v é igual a ômega r, né, em que r é o raio da rotação, ômega d. Então aqui a gente tem v, que é igual a ômega d j. Exatamente o que a gente encontrou para v0. Vamos ver para v de π sobre 2, vai. V de π sobre 2. A gente tem menos ômega d, cosseno é zero. Cosseno de π sobre 2 é zero. Para o θ igual a π sobre 2, a gente obteve uma velocidade com a primeira parcela negativa em i e a segunda parcela zero. Bom, quando o θ é π sobre 2, o ponto P está exatamente aqui. Para onde aponta a velocidade nesse instante? Sempre tangente à trajetória. Portanto, ela vai estar aqui, negativa em i e de mesmo valor, ômega d, menos ômega di. Certo? E aqui a componente em y é zero. Exatamente o que a gente achou. V de π vai ser zero menos ômega d em j. Quando o θ é π, a partícula P está aqui, a velocidade tangente à trajetória está aqui, vai ser menos ômega dj. Com a componente em i, zero, exatamente o que a gente encontrou. E assim você pode ir fazendo para os outros valores de θ, né?
Lembrando que o θ é positivo a partir do sentido anti-horário do eixo x, tá? Assim que a gente definiu. Então você pode ver que tudo vai bater direitinho, né? Então essa expressão aqui ela é verídica, ela funciona, tá? Bom, enfim. Se a gente quiser v de t, vai ser menos ômega d seno de meio de alfa t quadrado, ômega d cosseno de meio de alfa t quadrado. Certo? Substituindo θ por alfa t quadrado, é isso que a gente consegue. Isso aqui é a expressão de v de t. E agora, para descobrir a aceleração, a gente deriva a velocidade. Então, vamos fazer a aceleração em função de θ. Vai ser a derivada desse, que vai ser menos alfa d seno. Pela regra da cadeia, tem que somar a derivada do segundo, que vai ser menos ômega d cosseno θ ponto, certo? E na segunda parcela vai ficar alfa d cosseno menos ômega d seno θ ponto. É isso, certo? V de θ vai ser menos alfa d seno. θ ponto é ômega, então aqui fica menos ômega quadrado d cosseno. E aqui fica alfa d cosseno menos ômega quadrado d seno. Que bonitinho que ficou, né? Bom, vamos fazer a análise novamente. Nosso círculo, os eixos x e y. Quanto que vai ser a aceleração em θ igual a zero? Vamos ver. Vai ficar, sendo de 0 a 0, vai ficar menos ômega 2d em i, e em j, alfa d. Bom, menos ômega 2d em i, se o ponto P está aqui, menos ômega 2d, seria isso aqui, né? Apontando em i, menos ômega 2d. E em j vai ficar alfa d. Alfa d. Beleza. Qual que vai ser a aceleração em π sobre 2? Isso aqui 0, isso aqui 0, vai ficar menos alfa d em i e menos ômega 2d em j. Ponto P em θ π sobre 2, menos alfa d em i, então aqui a gente fica com alfa d, e menos ômega 2d em j, aqui a gente fica com ômega 2d. Com o ponto P em π, isso aqui morre, vai ficar ômega 2d em i e menos alfa d em j. Ômega 2d em i e menos alfa d em j. E para finalizar, vamos pegar aqui em 3π sobre 2, né? Morre. Vai ficar alfa d em i. Então aqui a gente vai ter alfa d em i. E em j, seno de 3π sobre 2 é menos 1, fica ômega 2d para j. Ômega 2d. Certo? Então você perceba aqui a simetria que ficou. E é óbvio que tinha que dar esse resultado. Se a gente pegar a aceleração resultante, em todos os casos, ó, aceleração resultante aqui, soma vetorial das duas, vai ficar aqui no meio. Certo? Isso aqui nada mais é do que a parcela centrípeta da aceleração, isso aqui nada mais é do que a parcela tangencial da aceleração. De tal modo que a parcela tangencial ao quadrado mais a parcela centrípeta ao quadrado vai ter que dar a aceleração resultante. Vamos ver isso? Bom, é só elevar isso aqui ao quadrado, elevar isso aqui ao quadrado e somar. Isso aqui é menos 1 que multiplica alfa d seno mais ômega 2d cosseno
E aqui vai ficar alfa d cosseno menos ômega 2d seno. Essas aqui são as componentes da aceleração resultante. A gente tem que apenas elevar essas duas aqui ao quadrado, ó, e colocar um sinalzinho de mais aqui no meio e depois tirar a raiz de tudo. Isso aqui eu vou falar que é aceleração resultante ao quadrado. Aceleração resultante ao quadrado, então, ó, menos 1 ao quadrado é 1 e fica só esse termo ao quadrado. Isso aqui vai ser alfa quadrado d quadrado seno quadrado mais ômega 4 d2 cosseno quadrado mais 2 alfa d quadrado ômega quadrado seno cosseno. 2 seno cosseno é seno de 2 θ. Então, para simplificar e economizar espaço, vou colocar seno de 2 θ. Alfa d quadrado ômega ao quadrado seno de 2 θ. E essa parcela daqui vai ficar mais alfa ao quadrado d quadrado cosseno quadrado mais ômega 4 d2 seno 2 menos alfa d quadrado ômega ao quadrado seno de 2 θ. Esse termo com seno de 2 θ morre. Isso aqui, ó, a gente coloca alfa d ao quadrado e alfa d ao quadrado em evidência, seno mais cosseno é 1, sobra alfa d ao quadrado mais, mesma coisa nesse termo aqui, coloca esse aqui em evidência, ó, seno mais cosseno é 1, fica ômega quadrado d ao quadrado. A aceleração resultante, então, o módulo dela é a raiz de tudo isso. Como a gente já sabia que a aceleração resultante vai ser a parcela tangencial, né, somada à parcela centrípeta, soma vetorial entre as duas. A gente faz um Pitágoras aqui e consegue achar o módulo da aceleração resultante. Bom, então é isso, tá? A gente provou que essas expressões de fato fazem sentido. Então, como o objetivo era achar a aceleração em função do tempo, é só a gente lembrar daquela substituição e colocar aqui no lugar do θ o meio de alfa t quadrado. A aceleração em função do tempo, então, vai ser menos alfa d seno de meio de alfa t quadrado menos ômega 2d cosseno de meio de alfa t quadrado, que multiplica alfa d cosseno de meio de alfa t quadrado menos ômega d quadrado seno de meio de alfa t quadrado. Beleza? Essa aqui é a nossa expressão vetorial da aceleração resultante em função do tempo, né? Mesma coisa aqui, expressão vetorial da velocidade em função do tempo e a expressão da posição em função do tempo aqui, ó, r de t em função do alfa e do t quadrado. Beleza? Se ele quisesse, não sei, a parcela em x da aceleração para um dado instante de tempo, bastava você achar as equações horárias e fazer as substituições necessárias, né? Mas perceba que a análise é um pouquinho mais sofisticada. A gente teve que deduzir, assim digamos, qual que seria a equação da posição do ponto P, né, em função do tempo. Aqui, ou em função do ângulo, aqui foi mais fácil trabalhar com o ângulo do que trabalhar com essa expressão aqui como argumento das trigonométricas. Em função do ângulo, derivando uma vez e duas vezes, respectivamente, a gente achou velocidade aqui e aceleração aqui. Tá? Vou trazer alguns exemplinhos um pouco mais complexos para vocês, como vocês puderam ver, para vocês verem que dá para complicar a situação. Tá?